tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês, na verdade para a gente poder discutir um pouquinho, como a gente não tem sala de aula, eu não consigo ter o feedback imediato de vocês, para eu comentar, na verdade, um pouquinho as questões da prova, para que eu tente aí esclarecer mais ou menos o que foi pedido, para que vocês tenham um pouco mais de segurança para fazer nossa última prova, porque já vai ser logo essa semana, né? A nossa última prova vai ser na quinta-feira, então amanhã tem um pouco mais de matéria para vocês, né? Quarta-feira tem um pouco mais de matéria. E na quinta-feira já é a nossa última prova, tá? Qual é o tema mais ou menos da prova? É o que vocês viram aqui. O que eu não vou pedir, gente, é cálculo básico de novo. Então eu vou tentar focar bastante na interpretação de texto de vocês, tentando trabalhar justamente os probleminhas que eu dei aqui. São sempre probleminhas voltados bastante para a área da enfermagem, né? Então, eu espero que assim eu facilite a vida de vocês aí na interpretação de texto. A Bruce vai tentando matar um mosquito que tá me rondando. E aí, assim, eu tento ver com vocês aí se é possível a gente trabalhando desse jeito, tá bom? Então vamos lá. Eu abri a prova, eu já deixei ela disponível para vocês com as questões certas, né? Então já fiz a correção, já está disponível a nota e também já está disponível para vocês as questões que estão corretas, né? Para aqueles que erraram. Então vamos lá, fazendo a leitura da primeira questão aqui, eu peguei uma prova aleatória, tá? Uma ampola de hidrocortisona, que é um medicamento que nesse momento não faz diferença para vocês, né? De 100 miligramas, foi diluída em 80 ml na solução fisiológica de 0,9%. Da solução, foi administrado apenas 55 ml. Qual que é a dosagem de hidrocortisona que o paciente recebeu? Então veja, ó, primeira coisa, ele pegou 100 miligramas do medicamento e diluiu em 80. Então, quando a gente joga isso na interpretação do que a gente vai fazer, a montagem seria justamente ter como base esses valores, né, na concentração do produto, né, na concentração do medicamento. Então, quando me diz que eu tenho 100 miligramas de hidrocortisona que foi diluído em 80, é exatamente essa a base do meu cálculo, né? 100 miligramas de medicamento diluído em 80 miligramas ou 80 ml de soro. E aí tá perguntando para mim quanto é que tem de medicamento, né, da hidrocortisona dentro de 55 ml. Então ele mudou o volume aqui, ó. Eu coloco ml embaixo de ml e fazendo este cálculo eu vou descobrir justamente quantos miligramas eu tenho em 55 ml. Então é essa interpretação que eu preciso que vocês tenham, tá bom? O resultado dessa questão, nesta prova, é a resposta C, que dá 68,75 miligramas, tá bom? Eu não vou calcular tudo para vocês, porque é matemática básica, aí quem tiver dúvida vai me ajudando, aí vai me pedindo, vai me perguntando sobre a matemática básica, tá bom? Vamos para a segunda, ó. A prescrição médica solicita administrar 0,08 gramas de dexametasona endovenosa. A farmácia do hospital em questão disponibiliza apenas ampolas de 2,5 ml com 4 miligramas barra ml, ou seja, eu sei que eu faço a leitura disso aqui, 4 miligramas barra 1 ml deste medicamento. Isso posto, quanto se deve aspirar para obter a dose prescrita? Veja, eu tenho algumas questões para resolver antes de começar esse cálculo. Qual seria essa questão? Veja, o médico prescreveu em gramas, porém o disponível está em miligramas. Essa é a primeira questão que eu tenho que resolver. Segunda coisa que eu tenho que interpretar. Aqui, ó, eu não vou usar esse 2,5 ml de solução, por quê? Porque a minha concentração está disposta aqui. Então eu tenho que usar a minha concentração como base do meu cálculo. Só que para usar esta concentração como base do cálculo, primeiro eu tenho que transformar isso daqui em grama. Então como é que eu faço? Aquela regra básica, ó, 1 grama para 1000, 1 grama para 1000 miligrama, e eu quero transformar 4 miligrama em grama.
Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 0,004. Deixa só eu confirmar. Olha lá. Ó, fazendo esse cálculo, dá 0,004. 0,004, eu só transformei isso daqui, ó, que eu estou circulando com a seta, em gramas, para eu poder dar continuidade, porque a minha prescrição está em gramas. Então, essa é a única coisa que eu fiz até agora. Para continuar o cálculo desse medicamento, eu tenho que pegar essa transformação que eu fiz, que é 0,004 gramas, colocar ela para 1 ml. Por quê? Porque essa é a concentração aqui, ó, para 1. E colocar o que o médico prescreveu para X ml. Fazendo esta multiplicação aqui, né, fazendo esta regra de 3, eu encontro que a resposta correta é 2 ml, como eu estou circulando aqui na tela para vocês, tá bom? Então é essa a interpretação. Veja que antes de começar o cálculo, eu preciso ver se as unidades de medida são iguais, né? Qual que eu vou transformar. Lembrando que eu poderia ter transformado aqui a prescrição médica? Sim, poderia. Por que a professora não fez isso? Porque a gente combinou, né, que para todos os resultados, né, todos os cálculos saírem iguais, a gente ia transformar todo mundo o disponível, não mexeria com a prescrição. Mas é errado transformar a prescrição, professora? Não, não é errado, tá bom? É errado eu tentar fazer o cálculo com um em grama e o outro em miligrama. Agora, transformar um ou outro não faz diferença para o resultado, tá bom? Vamos ao 3, ó. A ampola de fenitoína tem a apresentação comercial de 5 ml a 5%. 4 ampolas de fenitoína foram diluídas em 250 ml de soro glicosado a 5%. Qual que foi a dosagem que o paciente vai receber? Veja, primeira coisa, ó, uma ampola, olha lá, tem a ampola, né, tem a apresentação de 5 ml a 5%. Lembra que eu falei sobre porcentagem? 5% significa 5 gramas em 100, certo? Porém, o fabricante desta minha ampola tá dizendo aqui, ó, que ela tem 5 ml. Então, primeiro eu tenho que descobrir, gente, antes de começar qualquer coisa, quantos gramas realmente eu tenho dentro de uma ampola. Porque o problema me diz que eu coloquei 4 ampolas em um soro, mas eu não sei efetivamente quanto tem em cada ampola. Por que eu não sei, professora? Porque, olha, a concentração aqui me diz que eu tenho 5 gramas em 100, mas a minha ampola tem 100? Não, a minha ampola tem 5. Então, primeiro eu preciso fazer uma regra de 3 para descobrir quantos gramas de fenitoína eu tenho em 5 ml. Como que eu faço isso? Bom, vou usar isso daqui como a regra, né, do meu cálculo. E aí eu coloco lá, ó, a minha ampola tem 5 ml para X gramas. Fazendo esse cálculo aqui, deixa eu fazer aqui embaixo, eu já mostro para vocês. Ó, o que eu descobri? Eu escrevi até em vermelho aqui. Ó, eu descobri que em uma ampola de fenitoína, eu tenho 0,25 gramas do medicamento em 5 ml de soro, tá vendo? Então agora eu sei, soro não, mentira, dentro da ampola, né? Então agora eu sei exatamente quanto eu tenho de fenitoína em cada ampola. Aí ele vai lá e fala assim pra mim, ó, foram diluídas 4 ampolas, ó, 4 ampolas, aqui ó. 4 ampolas de fenitoína foram diluídas em 250 ml de soro. 4 ampolas, eu tenho que pegar esta quantidade aqui e multiplicar por 4.
Então, vamos lá. Vezes, até pôr de outra cor. Olha o que eu descobri, ó. Que quando eu pego 4 ampolas, aqui, ó, cada ampola tem 0,25 gramas do medicamento, diluídas em 5 ml. Esse 5 ml para mim, nesse momento, não vai fazer tanta diferença, né? Só que eu tenho 4 ampolas dela. Quando eu faço a multiplicação dessas 4 ampolas, eu descubro que eu tenho no total, em 4 ampolas, 1 grama. E aí eu vou fazer a leitura das minhas alternativas, né? A minha alternativa lá diz, ó, 300 miligramas, 200 miligramas ou 1000 miligramas. Vejam, o que o problema fez? Somente transformou este 1 grama em miligramas para apresentar o resultado. Então eu sei que em 1 grama eu tenho 1000 miligramas, por isso que a resposta certa aqui é 1000 miligramas. Tá vendo como é uma questão de interpretação, gente? Se trata de ir interpretando o que o problema for pedindo. Vocês vão ver que quando vocês forem fazer provas de processo seletivo, a maioria das provas vão ser assim. Inclusive, essas questões que eu trouxe para vocês não são questões que eu invento, são questões que eu busco de provas na internet. Então, às vezes eu mudo um valor ou outro, né? Mas em geral é isso. Em geral são questões que já estão aí no mercado sendo trabalhadas em provas de processo seletivo. Então, vejam, demanda mais interpretação muitas vezes do que simplesmente saber realizar o cálculo, né? Então, espero que essa tenha ficado entendida. A gente precisou interpretar várias coisas e ainda no final fazer a transformação de gramas para miligramas para poder obter o resultado. Essa daqui muita gente deve ter tido dúvida, né? E na verdade ela é mais simples do que a gente pode imaginar. Diz assim, ó, um paciente internado na clínica médica está em tratamento de amidalite. O médico indicou para o seu tratamento um antibiótico muito forte e o paciente foi orientado a tomar sempre depois das refeições, para a proteção do seu estômago. A dose prescrita é de amoxicilina, 437,5 mg, mais clavulato de potássio de 62,5 mg. Primeira coisa que eu tenho que entender, quando eu vejo que é um mais o outro, eu preciso colocar já na minha mente que não são 2 comprimidos. Lembra aquele caso que eu mostrei para vocês lá em sala de aula, quando a gente estava tendo farmaco, que mostrou que tinha 2 princípios ativos dentro de um único remédio? É o caso aqui. A gente tem 2 princípios ativos dentro de um comprimido, tá? E aí, vamos lá, ó. Clavulato de potássio de 62,5, 3 vezes ao dia durante 10 dias. O paciente achou na farmácia a seguinte apresentação do medicamento: caixa com 20 comprimidos de amoxa 875 mais clavulato de 125. Quantos comprimidos o paciente irá ingerir durante o seu tratamento completo? Muita gente começou fazendo o cálculo das concentrações. Está errado? Não. Por que não está errado? Porque se a pessoa não tem tanto costume assim em olhar, ela não consegue de cara entender que é a metade das dosagens, né? Então eu vi que muita gente conseguiu entender e fez lá o cálculo. Qual o cálculo? Bom, descobre primeiro quanto tem, né? Qual é a concentração do disponível, e aí tá lá, ó, um comprimido. Vamos fazer da amoxa primeiro. Um comprimido de amoxa disponível tem 875 miligramas, né? O médico prescreveu 437,5. Quantos comprimidos vai dar? O resultado disso daqui dá que é 0,5 comprimidos, ou seja, meio comprimido. Então, eu vou fazer exatamente isso com esse cálculo e vou fazer isso com o clavulato. O clavulato, a mesma coisa lá, um comprimido. Tem disponível dele 125 miligramas. O médico prescreveu 62,5. Quanto de comprimido isso vai dar? O resultado também é 0,5 comprimidos. O que significa isso, gente? Que a dose que o médico prescreveu é exatamente a metade de um comprimido. E aí o paciente precisa tomar estes comprimidos 3 vezes ao dia. Ou seja, ele vai partir o comprimido ao meio
e ele vai tomar um comprimido e meio. Por quê? Porque ele vai tomar meio comprimido 3 vezes. Então, ele vai tomar ó, meio comprimido 3 vezes. Olha lá como eu consigo fazer um cálculo, ó. Meio comprimido 3 vezes ao dia. Então, isso daqui vai dar 1,5 comprimidos, ou seja, um comprimido e meio por dia. Só que ele precisa tomar por 10 dias, certo? Tomando por 10 dias, é só eu fazer o cálculo, 1,5 vezes 10. Isso daqui vai me dar 15 comprimidos, certo? 15 comprimidos. Então, vejam, era uma questão de interpretação, né? Muita gente fez certo. As pessoas que colocaram só 15 comprimidos eu tive que acabar considerando porque a pessoa não errou, né? E o cálculo não pedia para mostrar a explicação. Mas fiquem ligados para vocês saberem interpretar. Por quê? Porque é necessário ter esse tipo de interpretação para fazer, tá bom? Certo? Vamos passar para o próximo. Olha lá. Foi registrada a prescrição médica com 20 UIs de insulina NPH, rotulado 100 UIs/ml. Você dispõe de seringas, vejam que aqui o problema não é a insulina, o problema é a seringa, né? Porque ele já disse ali, ó. Você dispõe de seringas de insulina graduadas em 100 UIs por 1 ml e seringas hipodérmicas de 3 ml. Então, ele tem tanto seringa de unidades quanto seringa de 3 ml. Qual quantitativo se deve aspirar nas duas opções de seringas, respectivamente? Veja, a primeira me diz que eu tenho uma seringa de UI. Se eu tenho uma seringa de UI, eu já elimino qualquer alternativa, colocando que eu preciso aspirar em unidades 20 UIs, que é exatamente a prescrição. Certo? O médico, olha lá, foi registrada a prescrição de 20 UIs. Então, 20 UIs é o que eu tenho que aspirar caso a seringa seja de UI. Agora, qual que é o problema dessa questão? O problema dessa questão é que ele está dizendo que eu também tenho que aspirar a mesma quantidade, só que agora em ml. E aí eu uso aquela regra que a gente aprendeu, ó. 1 ml equivale a 100 UIs. O médico prescreveu 20. Opa, 20 UIs. Quantos ml isso vai dar? Faço essa regra aqui, ó. No final vai ficar x igual a 20 dividido por 100. Eu descubro que no final, para aspirar 20 UIs em ml, eu preciso aspirar 0,2 ml, que é exatamente o que está dizendo de resposta aqui, ó. 20 UIs se eu aspirar em UIs e 0,2 ml se eu aspirar em ml. A resposta certa nesse caso é a A, tá bom? Vamos para a próxima. Foram prescritas 0,2 gramas de cipro. Cada 50 ml de solução para infusão contém 100 mg de cipro. Qual volume deve ser administrado? Então vamos de novo, ó. Foram prescritos 0,2 gramas. A infusão, já que existe, né, o disponível na farmácia é 100 mg para 50 ml. Vamos ao primeiro problema do problema, né? Vamos à primeira questão do problema. A primeira questão do problema é que o que eu tenho disponível está em miligramas e o que eu tenho de prescrição está em gramas. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo um problema desse é a transformação. Transformação de qual, professora? A gente combinou de transformar o disponível. Eu vou transformar aqui o prescrito para vocês verem que dá exatamente na mesma, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como que eu transformo 0,2 gramas em miligramas? Uso a máxima. 1 grama para 1000. 0,2 gramas para X. Isso vai dar exatos 200 miligramas. Então, eu sei que eu vou trabalhar não mais com 0,2 gramas, em sim com 200
miligramas. E por que eu tenho que trabalhar dessa forma? Porque as unidades de medida estavam diferentes e agora elas ficaram iguais, tá? Qual que é a minha concentração do medicamento disponível? Tá lá, ó, 100 miligramas em 50 ml. E a minha prescrição, qual que é? 0,2 gramas? Não, 200 miligramas. X ml. Fazendo esta regra de 3, eu descubro o que está dizendo aqui, ó, que a resposta é 100 ml. Vejam que se eu for fazer, eu deixei cálculos mais fáceis para vocês interpretarem e fazerem a análise, né, do resultado para saber se o resultado estava correto ou não. Reparem que quando se trata de uma regra de 3 diretamente proporcional, daqui para cá, ó, aumentou exatamente o dobro, tá vendo? Exatamente o dobro. Ó. De 100 para 200 é exatamente o dobro, como se eu estivesse multiplicando por 2. E aqui não é diferente. Aqui o resultado disso vai dar 100 ml, certo? Que é exatamente o que eu faria, né, se eu multiplicasse por 2. Então, essa análise final serve para a gente entender se realmente o nosso cálculo está correto ou não. Então, a partir disso, eu consigo entender que o meu cálculo está correto, tá bom? Porque eu tenho exatamente o dobro aqui e tenho exatamente o dobro desse lado aqui. Bom, vamos para a próxima. Aqui eu não vou fazer com vocês porque é cálculo básico, né? Mas bastava fazer as divisões e achar a resposta correta, e nesse caso é a C. Então, eu dividi 8 por 100, 0,1 por multiplicar, né, por 1000. A única coisa que eu coloco como observação aqui é, quando a gente for fazer um cálculo de divisão, neste caso não, mas se fosse um número decimal, a gente tem que igualar as casas. E aqui na multiplicação, o que eu posso dizer para vocês de dica para lembrar é necessário que a gente conte as casas decimais, né? O que é isso? Bom, eu vejo quantos números tem depois da vírgula nos dois números multiplicados e considero isso contando sempre da direita para a esquerda no resultado, e assim eu obtenho certinho o valor do resultado. Então, na multiplicação, eu preciso contar as casas decimais de todos os números multiplicados e colocar isso no resultado, e na divisão eu preciso igualar as casas decimais caso seja um número com vírgulas, né? Seja um número decimal, tá bom? Penúltima questão aqui, olha lá. Tem-se um antibiótico de 1 grama diluído em 10. A prescrição médica solicita apenas 350 miligramas. E suposto, quantos ml devem ser aspirados? Vamos lá, ó. De novo, mais uma vez, a interpretação do que está pedindo aqui. Primeira coisa que eu vejo, bom, eu preciso ver se as unidades de medida estão iguais. Neste caso, mais uma vez, não estão. A prescrição, ó, a prescrição está em miligramas e o disponível está em gramas. Isso pode? Não, isso não pode. Então eu tenho que transformar. Ah, tanto faz transformar um e outro? Gente, de novo, tanto faz. A gente só combinou de transformar sempre o disponível para quando vocês compararem aí o cálculo de vocês, o cálculo estar igual, né? Mas na verdade tanto faz, ou um ou outro. Nesse caso, é até mais fácil a gente transformar a prescrição. Por quê? Porque 1 grama, que é a prescrição, olha lá. Não, o disponível, desculpa. Porque 1 grama, que é o disponível diluído em 10, 1 grama vale 1000. Então, eu nem preciso fazer cálculo, porque eu sei que 1 grama vale 1000. Então, na hora de usar na minha concentração, eu vou usar 1000. 1000 o quê? 1000 miligramas. Opa, desculpa. 1000 miligramas diluído em 10 ml, que é exatamente ali a minha ampola disponível, né? Aí o médico prescreveu 350 xml. Fazendo esse cálculo aqui, ó, esses cálculos aqui, eu descubro que eu preciso de 3,5 ml para atingir o valor prescrito, certo? Então, de novo, reforço. Prestem atenção na interpretação do cálculo para saber se é necessário fazer a transformação da unidade de medida. Muitas vezes é necessário fazer a transformação da unidade de medida antes de começar o cálculo, tá bom? E aí o último,
O último tá aqui, ó. Vamos lá. Você trabalha no setor de pediatria e tem de preparar a seguinte prescrição médica: metronidazol 200 mg, EV de 12 em 12 horas. Na instituição há disponível o mesmo medicamento a 0,2%, com 300 ml de solução. Sendo assim, calcule quantos ml da droga serão necessários para atender corretamente a prescrição. Vejam que o disponível aqui está em porcentagem. E é nisso que vocês têm que se ligar. A porcentagem, ela sempre vai ser, a gente sempre vai ter que lembrar que tem que fazer a porcentagem para 100, né? Então, vamos lá, ó, eu tenho em porcentagem aqui, ó, 0,2 gramas em 100. 0,2 gramas em 100 ml. Isso que quer dizer isso daqui, ó, 0,2%, tá bom? E aí, ó, fazendo isso, eu já me deparo com o primeiro problema. Ó, quando eu transformo a porcentagem, eu tenho 0,2 em gramas. Porém, ó, a prescrição médica está em miligramas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse 0,2 gramas, em miligramas para eu poder continuar meu cálculo. Então, vamos lá, ó. 1 grama. Eu já mostro, tá? 1000 miligramas, 0,2 gramas X. Já mostro para vocês. Ó. Transformei esse 0,2 aqui, ó, 0,2 em miligramas. Olha lá, tá transformado. Ou seja, falar 0,2 gramas ou falar 200 miligramas, eu só troquei a unidade de medida. E aí a gente volta lá ao cálculo, ó. Você trabalha no setor em que a seguinte prescrição médica é metronidazol 200 miligramas. Na instituição há disponível, né, o 0,2%. E o médico, e a gente pergunta, ó, quantos ml de droga deverão ser necessários para atender corretamente a prescrição? A prescrição não foi 200 miligramas? 200 miligramas, eu não sei que eu tenho em 100 ml? Eu preciso fazer mais algum cálculo? Não. Se eu quiser, eu até posso. Como? Vou usar a concentração. Qual é a concentração, gente? 200 miligramas em 100. O médico prescreveu 200 miligramas. Se eu fizer esta base de cálculo aqui, ó, como é uma regra de 3 diretamente proporcional, se aqui repetiu 200, aqui também vai repetir 100. Eu não preciso nem terminar o cálculo. Se eu quiser fazer, posso fazer, vai dar exatamente 100, como está dizendo que é a resposta aí, tá bom? Pessoal, é uma questão de interpretação, é uma questão de paciência, não tem jeito. Por isso que eu só dei 10 cálculos para vocês terem bastante tempo para pensar. Então, não se apressem para fazer a próxima prova, porque é assim mesmo. Eu vou deixar um vídeo com a última matéria que a gente vai ver direitinho, que vai ser sobre vou reforçar com vocês, né? A questão da porcentagem, eu sei que eu já dei, mas eu vou reforçar essa questão da porcentagem com vocês. E aí a gente termina essa matéria cálculo, a matéria de cálculo nessa semana. Na semana que vem a gente dá continuidade em farmácia e eu vou usar muito isso que vocês viram aqui, tá bom? Então nas nossas provas de farmácia vai ter bastante cálculo, bem nesse modelinho que eu dei para vocês. Por isso que é bom vocês já irem se acostumando, tá bom? Qualquer coisa pode mandar mensagem que a gente vai respondendo, gente.